Nós vamos passar então a palavra para o Alex. Bom, primeiramente, boa noite a todas e todos, agradecer aí aos professores pelo convite e já vou antecipar aqui minhas desculpas, eu não sou professor, eu não tenho a capacidade didática do nosso companheiro Rafael, né, que é uma vida de experiência na sala de aula, mas espero aí conseguir trazer algumas informações aí que contribuam para o conhecimento de todos. A gente vai falar um pouco, Rafael trouxe o quadro aí do saneamento num período bastante extenso, até o momento da aprovação dessa lei 14.026, que, como o Rafael também mencionou, tem sido bastante alardeada como o novo marco do saneamento, né? Mas a própria emenda da lei, quando tem uma lei, vem um parágrafozinho ali dizendo o que a lei faz, né? É chamada emenda da lei. Ela trata isso como altera o marco do saneamento, ou seja, o marco do saneamento, na verdade, é a Lei 11.445 de 2007, que foi construída em um ambiente de ampla discussão, um ambiente bastante democrático e bem diferente dessa lei aí que foi promulgada ano passado, e a gente vai dar uma olhada nisso um pouco. Essa apresentação aqui, eu vou tentar ser um pouco mais rápido que o Rafael, mais sucinto e permitir que a gente tenha mais tempo aí para esclarecer eventuais dúvidas e aprofundar em alguns itens, né? Mas eu queria dar uma passada, eu estruturei essa apresentação nesses itens aí, ver mais ou menos como que se deu o processo que resultou na promulgação dessa lei, a Lei 14.026, que alterações que ela traz, especialmente na lei que é o marco do saneamento, que é a 11.445, o que os processos de regionalização, que são bastante modificados dentro do que a gente tinha de estrutura jurídica com relação ao saneamento, o que eles estão fazendo ocorrer no país, e uma pista aí do que a gente imagina que pode acontecer, tá? Então, começando aí por essa lei que alterou o marco do saneamento, assim, em que ambiente que essa lei surgiu? Então, a partir de 2016, só para deixar uma lembrança na cabeça de todos, né, a gente viu aquele slide, o gráfico lá dos investimentos em saneamento, que o Rafael mostrou. A partir de 2015, há uma queda acentuada aí desses investimentos, né? Em 2016, a gente estava vivenciando no país uma enorme crise fiscal dos estados, que colocava, inclusive, problemas legais à permanência de governos por estarem violando os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? E isso aí é avaliado, essa crise é avaliada com base em alguns indicadores. Então, eu coloquei 3 aí, né? As dívidas desses estados eram muito maiores do que a receita corrente líquida. Receita corrente líquida, para quem não conhece o conceito, ela expressa a capacidade de um estado ou de um município, né? No caso aqui nós estamos falando dos estados, de arcar com os compromissos de curto prazo, né? Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela coloca um limite para essa dívida. Ela pode ser, no máximo, 200% da receita corrente líquida, né? E a gente já tinha aí, em 2016, o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, violando a lei de responsabilidade fiscal, e São Paulo caminhando nesse sentido. Nesses estados, as despesas com pessoal superavam o das lei de responsabilidade fiscal, que é 60%. Minas ganhava longe aí, com quase 80% das despesas do estado se referiam a pessoal. Isso
inclui pessoal ativo e o pagamento de aposentados, tá? E um outro indicador importante é o que compara o que ele tem de fluxo de caixa com a receita a receita corrente líquida, com os compromissos que ele vai ter que pagar, né? O Rio Grande do Sul desponta com um valor negativo, Rio e Minas também, todos com valores negativos. Então, assim, os estados estavam, em termos de economia, bastante quebrados. A resposta do governo foi criar, em 2017, uma lei de um regime de recuperação fiscal. Era uma proposta da União de extensão de prazo para que os estados cumprissem os compromissos de dívida com a União, né? Mas, para isso, eles colocavam alguns requerimentos. Eram 21 requerimentos, e entre esses requerimentos constava a desestatização das empresas públicas. A partir disso, houve um movimento muito grande, uma pressão muito grande da União, principalmente através do BNDES, junto a todos os estados, no sentido de fazer a privatização das companhias estaduais de saneamento. Nesse mesmo período, entre 2015 e 2017, além dos estados estarem numa situação muito ruim, né, o país como um todo apresentava um péssimo rendimento de economia, uma queda de 7% da economia comparada ao período imediatamente anterior, uma queda da renda per capita, da capacidade das pessoas de pagarem por serviços, um retrocesso do PIB, Produto Interno Bruto, a níveis de 2010, quase 10 anos atrás, um baixíssimo rendimento, uma remuneração advinda de mercado capital, fazendo com que investidores buscassem outros setores ainda não explorados, né, para tentar obter uma remuneração mais elevada. E nesse contexto todo deu-se início a uma grande exploração midiática a respeito do déficit de saneamento no país, que era uma vergonha. A gente, na altura da vida, na altura do campeonato, no século XXI, ainda com metade da população sem coleta e tratamento de esgoto, quase 30% da população sem acesso regular à água potável. Então, todo esse conjunto aí foi explorado no sentido de alterar o que se tinha de legislação e de forma de prestação do serviço de saneamento. Ainda em 2007, o BNDES deu um estudo visando a licitação de concessões de saneamento, já com vias à privatização, dentro daquele contexto iniciado lá, a partir da legislação que criava o regime de concessão, o regime de recuperação fiscal para os estados. Então, tem 4 estudos de licitação de concessão que eles foram produzidos nesse período, entre 2017 e 2019, pelo BNDES, né? Que foram a licitação das concessões no Rio de Janeiro, a partir de 4 blocos de municípios, Rio de Janeiro, o estado, tá? Do estado de Alagoas, que o estado foi dividido em 3 blocos de municípios, o Amapá, que era um bloco só, abrangendo todo o estado, o Amapá e o Acre, todos dois era esse modelo, um único bloco, eles têm um número muito reduzido de municípios, um tem 16, o outro tem 22, não recordo bem qual é qual. Só é importante lembrar que esses estudos e o projeto dessa licitação de concessão, ele se deu anterior à promulgação dessa lei hoje, que segue na mesma linha de raciocínio, né? Em 2018, a gente teve 2 medidas provisórias alterando a lei de saneamento e, a partir dessas 2, a proposta das 2, já consistia de uma abertura para atuação
Não é, na verdade, a gente não pode, me desculpe, a gente não pode nem chamar de abertura, porque a abertura para a atuação do setor privado na prestação de serviço de saneamento, ela já existia na Lei 11.445. O que essas MPs trouxeram e a Lei 14.026 herdou foi um contexto de forçar, de impor a transferência da prestação dos serviços para o setor privado. Essas duas MPs, apesar de elas terem sido editadas, foram bastante discutidas aí por gente envolvida com saneamento, mas elas se encerraram aí, tiveram a vigência do prazo dela encerrado sem a apreciação pelo Congresso Nacional. Em 2019, esse deputado, Geninho Zuliani, que é do DEM de São Paulo, ele apresentou o projeto de lei 3261, aí já um contexto de alteração da lei 11.445, foi a primeira proposta, e ele destacava, apresentando 2 pontos que também foram, de alguma forma, incluídos no que depois virou a lei. As companhias estaduais, elas teriam 1 ano para renovação dos contratos de programa, que é o modelo de contrato que essas companhias têm com os municípios, e após esse prazo, após essa renovação, não mais poderia existir contratação na modalidade contrato de programa. Essa lei também não passou, ela não foi apreciada, e imediatamente depois entrou uma lei trazida pelo senador Tasso Gereissati, que é do PSDB do Ceará, um projeto de lei, o número era 4261, que acabou se transformando na Lei 14.026, que foi aprovada no Senado e posteriormente no Congresso Nacional, promulgada pelo presidente da República em 15 de julho de 2020 e publicada no dia seguinte, dia 16 de julho de 2020. Bom, essa lei, está errado o número aqui, peço desculpa, é 14.026, ela modifica algumas das leis, né, no sentido de poder estruturar juridicamente o que é o novo modelo de prestação de serviço de saneamento. Então, ela altera essas leis aí, basicamente. A 9984, que é a lei que trata da criação e do exercício funcional da Agência Nacional de Águas, a ANA. Ela modifica a 11.445, que é até então conhecida como o Marco de Saneamento, a Lei 11.107, que é a Lei de Consórcios Públicos, e a Lei 13.089, que é conhecida como o Estatuto da Metrópole. Desculpa. Com relação à lei da ANA, as modificações, assim, basicamente são isso. A ANA deixa de ser Agência Nacional de Águas e passa a ser Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Essa lei dá atribuição à ANA para se responsabilizar, ter a competência para instituir as normas de referência que vão tratar da regulação do saneamento no país, né? Essa regulação é sempre associada à escolha do regulador pelos titulares, tá? E as normas, elas vão versar sobre todos esses assuntos aí que estão descritos nesse tópico. Qualidade e eficiência da prestação de serviços, regulação tarifária, padronização de instrumentos negociais, isso aqui que o conteúdo dos contratos a partir desse novo modelo legal, metas de universalização, contabilidade regulatória, que é um tópico extremamente importante e preocupante, enfim, todos esses aí. O Alex, pois não. O seu microfone está batendo em algum lugar e está dando um ruído, porque a gente nem não percebe. Aí dá uma olhadinha aí só para você ver a posição do microfone, tá certo? Tá bom? Porque quando a gente mexe, ele vai dar um barulho, o microfone, entendeu? É um problema de bater na camisa em algum lugar e aí fica essa questão, tá certo? Mas continua. Tá legal, vou tentar melhorar aqui. Na verdade, isso aqui sou eu batendo a perna aqui. Bom, e a ANA, ela passa a exercer também voluntariamente, desde que haja uma concordância entre as partes,
a exercer um caráter mediador e arbitral em eventuais divergências aí entre os lados, né, contratante da prestação de serviços e prestador de serviços. Alterações da Lei 11.445, né? Eu dei uma organizada aqui, separando quais são os pontos mais importantes a partir da ordenação dos artigos, né? Então, logo no artigo 2º, há uma série de alterações que essa lei trouxe, mas que eles não têm relevância alguma, ele é quase que uma inclusão gramatical que traz pouca melhoria, se é que traz, a itens que já estavam destacados na Lei 11.445. O que ele traz efetivamente, o que ela traz efetivamente de diferente, são esses 3 incisos. O inciso 14, onde ela define a prestação regionalizada dos serviços, com vista à geração de ganho de escala, garantia da universalização e viabilidade técnica e econômica financeira do serviço. O inciso 15, onde ela impõe a seleção competitiva do prestador dos serviços, ou seja, a contratação da prestação de serviços, ela obrigatoriamente passa a se dar por meio de licitação, e a prestação concomitante do serviço de água e esgoto, num contexto aí de corrigir a atuação de um prestador só no eixo de abastecimento de água, por exemplo. Tá? No artigo 3º, ela define a prestação regionalizada, né? E apresenta quais as modalidades dessa regionalização que podem ser realizadas para o saneamento. Então, ela cria a regionalização, ela pode ser estruturada de 3 formas. A primeira forma, ela se dá o Estado instituir as regiões por meio de região metropolitana, aglomeração urbana ou micro-regiões, né? Essa instituição se dá através de lei complementar e elas são unidades compostas pelo agrupamento de municípios obrigatoriamente limítrofes, tá? A segunda modalidade são as unidades regionais de saneamento básico, também são instituídas pelo Estado, mas através de lei ordinária. Essa diferença de lei complementar para a lei ordinária, ela diz respeito ao quórum de aprovação necessário. Tá? Enfim, lei ordinária, agrupamento de municípios já não necessariamente limites, então eu posso ter um conjunto de municípios do sul do estado, aglomerado com outro grupo de município, ou um apenas do norte com um do leste, ou seja, não há necessidade deles serem limítrofes, né? E, por fim, a modalidade de bloco de referência. Aí a instituição se dá pelo Estado, também, a exemplo das unidades regionais, os municípios não precisam ser limítrofes, pela União, né? Os municípios não precisam ser limítrofes, e essa instituição pela União, ela só se dá se o Estado não instituir essa regionalização, que é em um prazo de 1 ano após a publicação da lei. Então, esse prazo encerra agora, em 16 de julho desse ano, tá? Caso os estados não instituam essas estruturas de regionalização, a União poderá fazer isso, criando esses blocos de referência. O artigo 8º fez algumas modificações no âmbito da titularidade dos serviços, né? A Lei 11.445, esse artigo falava isso que está escrito aí, os titulares de serviços públicos de saneamento básico
poderão delegar a organização, a regulação, a fiscalização e a prestação desses serviços nos termos do artigo 241 da Constituição Federal e da Lei 11.107, de abril de 2005. Só lembrando, essa 11.107 é a lei que trata dos consórcios públicos, né? E o artigo 241, ele trata desse tema, a cooperação interfederativa. Com a 14.026, esse artigo 8º foi modificado para esse conteúdo. Exercem a titularidade do Serviço de Saneamento Básico. 1. Os municípios e Distrito Federal, no caso de interesse local, ou seja, os municípios permanecem como os titulares do serviço de saneamento em seus territórios, né? O Distrito Federal é um caso que ele tem o status de Estado, mas ele é uma área de um único município. 2. O Estado, em conjunto com municípios que compartilham instalações operacionais, integrantes de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões instituídas por lei complementar estadual. E aqui ele insere o parágrafo 1º, dizendo que o exercício da titularidade do serviço poderá também ser realizado por gestão associada, mediante consórcio público ou convênio de cooperação, nos termos do artigo 241 da Constituição Federal, observadas as seguintes disposições. Fica admitida a formalização de consórcio municipal exclusivamente composto de municípios. Eu marquei isso de vermelho porque isso aqui é um dos pontos que tem sido contestado em termos da sua constitucionalidade. Por quê? Quando o artigo 241 da nossa Constituição Federal ele trata da cooperação interfederativa, ele é claramente um mecanismo que coloca a possibilidade de um ente federado, no caso o município, obter ajuda na prestação de serviços em que ele é responsável e que ele não tem condições financeiras, econômicas, para cumprir isso e levar esse serviço aos seus cidadãos. Então, ele permite que ele se associe a outro ente federal, que pode ser outro município, pode ser o Estado e a União, né? E quando ele interfere nessa possibilidade, limitando essa associação só a municípios, ele flagrantemente, no ponto de vista de alguns, entre os quais eu me incluo, acredito que o Rafael também, ele conflita com o que está estabelecido na Constituição Federal. Uma outra disposição é que os consórcios intermunicipais, eles servirão para financiar, implantar as estruturas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, enfim, os serviços de saneamento, vedada a formalização de contrato de programa com sociedade de economia mista ou empresa pública, ou a subdelegação do serviço prestado pela autarquia municipal sem prévio procedimento licitatório. No mesmo contexto, né, aqui já tratando, inclusive, de outro artigo da Constituição Federal, o artigo 175, e isso está sendo contestado junto ao Supremo Tribunal quanto à sua constitucionalidade. Assim. Essa é uma forma legítima prevista na Constituição de oferta de auxílio de um ente federado para outro, e impor a isso uma licitação conflita com o conceito dessa possibilidade de ajuda que é expressa na Constituição Federal. Ainda no artigo 8º, ele estabelece que a estrutura de governança que vai se estabelecer para as unidades regionais de saneamento básico, ela segue o que é disposto no Estatuto da Metrópole, né? Isso é a mesma governança, a mesma estrutura de governança que é aplicada para as regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e
micro-regiões, ou seja, é uma composição onde você tem uma instância executiva, uma instância deliberativa, uma instância técnico-consultiva e a inclusão na instância deliberativa de representação da sociedade civil. Eles pegaram esse mesmo modelo, que já era previsto em lei, e estão aplicando para esse contexto de reunião de municípios que não existia, não era previsto em lugar nenhum, que são as unidades regionais de saneamento básico. Isso aí é uma criação da Lei 14.026. Estabelece também, no inciso 2, parágrafo 5º, que o titular dos serviços básicos deverá definir a entidade responsável pela regulação, ou seja, ele mantém, essa lei está mantendo o direito de escolha de quem vai regular os serviços prestados ao titular desse serviço. Né? Criou o artigo 8º-A, onde ele fala que para as unidades, para a adesão dos titulares do serviço público de saneamento de interesse local, ou seja, dos municípios, as estruturas de forma de prestação regionalizada, ela é facultativa. Tá? Isso aqui é preciso deixar claro. No formato de criação de região metropolitana, aglomeração urbana e microrregião, que é feita através de lei complementar do Estado, essa adesão é compulsória. Uma vez que essa lei seja aprovada na Assembleia Legislativa do Estado, o município compulsoriamente passa a integrar, por exemplo, uma região metropolitana, e as decisões sobre todas as funções públicas que sejam definidas como de interesse comum nessa legislação, como, por exemplo, saneamento básico, transporte público, etc., elas passam a ser decisões colegiadas pela estrutura de governança dessa unidade, dessa região metropolitana, dessa unidade regional de saneamento. Então, assim, o município, embora titular, compartilha isso com o Estado e com os outros municípios que integram essa entidade regional a partir de uma associação, de um colegiado deliberativo. Né? Embora ele mencione que a adesão é facultativa, no caso das unidades regionais de saneamento, ela efetivamente é, a lei traz o artigo 5º aí que condiciona o acesso a recursos da União, a recursos para financiamento, aliás, a financiamentos com recursos da União, ou a financiamentos com recursos de qualquer origem, mas que sejam operados por órgãos da União, àqueles que aderirem a essa estrutura de regionalização. Ou seja, é uma lei que fala que o Estado vai instituir uma estrutura de regionalização, o município tem o direito de aderir ou não, é voluntário, depende dele, mas se ele não aderir, ele não vai ter acesso a recurso federal. Né? Então é meio que para todos os municípios aí de pequeno porte, onde a capacidade deles de geração de receita para se manterem, para manter a prestação de serviços públicos de quaisquer natureza é muito baixa, sem a ajuda de recursos não onerosos, etc., ele não tem a opção. Ou ele está aderido a isso, ou ele não consegue fazer isso com as próprias pernas. Então, essa adesão facultativa aí, ela tem um quê de mentira. O artigo 9, ele trata da forma de prestação de serviço e ele constava da Lei 11.455 como o titular dos serviços, ele pode prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir o ente responsável pela regulação e fiscalização. É
essa autorização para a delegação do serviço é que se constituía no acordo, conforme a previsão dos artigos 241 e 175 da Constituição Federal, para um convênio com o Estado e, a partir desse convênio, um contrato de programa com a concessionária estadual, por exemplo, né? Então, isso tudo se dava sob a forma que legalmente é vista como autorizativa. Então, você teria uma lei municipal aprovando que o município fizesse esse convênio com o Estado e um contrato de programa com uma concessionária estadual. Então, para isso era autorizado a partir de uma lei municipal. Isso aí foi modificado para o titular do serviço pode prestar diretamente os serviços ou conceder a prestação deles e definir em ambos os casos a regulação. Bom, para a forma de concessão, já a lei prevê, ela só pode se dar via licitação. Então, ele cria o impedimento para que se faça uso daquela possibilidade cooperativa que é prevista na Constituição através daqueles dois artigos, 175 e 241, e impõe que isso só pode ocorrer via licitação. Então, para o Rio de Janeiro, por exemplo, antes de ter acontecido o leilão aí no final de abril, um município que quisesse conceder seus serviços para que a SEDAI prestasse, a SEDAI teria que concorrer a uma licitação para isso. Tem muita gente que, ao ouvir isso, fala, mas eu acho que tem que participar mesmo, é justo. Isso, na verdade, quando a gente olha isso pela perspectiva daqueles municípios que são pequenos, que são menores, isso cria uma dificuldade muito grande, porque o contexto desses artigos constitucionais, ele foi com vista exatamente a proporcionar aos municípios que não têm condição a garantia de um apoio em outros entes federados, né? E isso está sendo absolutamente perdido mediante essa lei. Embora eu reafirme, né, está sendo objeto aí de contestação judicial junto ao STF. O professor Adriano, melhorou aquele barulho? Tá melhor, o Alex. De vez em quando aparece um pouquinho, mas deve ser tá esbarrando. É o microfone. Onde é que tá o microfone? Você vê, mas tá tranquilo, tá de boa. Tá jóia. Bom, o artigo 10 aí, ele expressa que se o serviço público for prestado não diretamente, ou seja, por entidade que não integre a administração do titular, ele depende da celebração de contrato de concessão mediante prévia licitação, né? Novamente aqui é reafirmada a vedação à contratação mediante contrato de programa, ou seja, reafirma aquele aspecto que está sendo questionado quanto à sua constitucionalidade. No parágrafo 3º, ele coloca que os contratos de programas regulares vigentes permanecem em vigor até o término do seu termo contratual. Isso aqui, ele traz essa novidade da regularidade, porque depois ele fala o que o contrato precisa ser o que o contrato precisa conter para ser considerado regular, mas ele cria a possibilidade de que o município mantenha a eventual contratação que ele tenha, por exemplo, com uma das concessionárias estaduais, por um tempo extenso. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, a gente tem um caso de uma cidade, Santa Luzia, que a renovação do contrato dela foi feita em 2019. Então, ela tem mais 30 anos a partir de 2020. Ou seja, ela pode brigar para que ela permaneça sendo atendida pela companhia estadual até mais 30 anos. Um outro caso curioso que a gente tem aqui em Minas Gerais também é um município da região metropolitana, que chama Contagem,
onde esse contrato ele vai até 2070. Ou seja, daqui para lá são mais quase 50 anos. Bom, o artigo 10A, ele indica que os contratos precisam ter, sob pena de nulidade, aí ele já fazendo menção ao que faz, o que torna o contrato regular, as cláusulas previstas no artigo dessa lei, além das seguintes disposições. E aí, essas disposições é tudo o que a gente falou naquele slide anterior lá, a respeito de que normas de referência que a ANA vai editar para regulação. Então, tudo que tem lá, ele está considerando que os contratos precisam conter, tá? Ele cria também um artigo 10B, onde ele fala que os contratos em vigor, eles estarão condicionados à comprovação da capacidade econômica financeira da contratada, por recurso próprio ou por contratação de dívida, com vistas a viabilizar a universalização do serviço na área licitada até 31 de dezembro de 2033. Ou seja, o prestador que tem contrato ainda vigente e que tem o interesse de manter esse contrato com o município também, eles vão ter que demonstrar que eles possuem recurso suficiente ou capacidade, aí é uma questão contábil, de endividamento suficiente para cumprir as metas de universalização aí até esse prazo de 2033. E ele coloca como condição de validade dos contratos, no artigo 11, também fazendo aqui menção àquele status de regularidade do contrato, a existência do estudo que comprove essa condição, a existência de metas e cronograma de universalização de saneamento básico. É importante lembrar que, apontar que essa comprovação aqui, ela vai se dar com o emprego de uma metodologia que está saindo agora, de um decreto do Poder Executivo. Essa metodologia, ela era para ter sido publicada até 90 dias depois da publicação da lei, ou seja, julho, agosto, setembro, outubro. Ela teria que ter sido publicada até 16 de outubro de 2020. Então, a gente já está com um atraso aí enorme com relação a isso, e que possivelmente vai trazer, num momento aí próximo, uma chuva de solicitações de judicialização para afastamento dos prazos, para adequação dos contratos ao que ele solicita aí que os torne regulares. Um outro ponto interessante que o artigo 11 trouxe também é o parágrafo 5º, onde ele estabelece que fica vedada a distribuição de lucros e dividendos pelo prestador de serviço que estiver descumprindo as metas e cronogramas estabelecidos no contrato da prestação de serviço, né? Isso aqui tem um conceito que a gente acha interessante, né? E que em algumas prestadoras de serviço isso já é aplicado, por exemplo, na Sabesp, no estado de São Paulo. A Sabesp ela tem uma política de distribuição de lucro, ela é uma empresa com capital aberto, né? Ela tem ação na bolsa, quase metade do capital dela é de propriedade de investidor privado. E ela tem uma política de dividendos que é aprovada na CVM, que é a Comissão de Valores do Mercado, é o ambiente onde há toda a estatuarização dos princípios, regulamentos, etc., que dizem respeito ao investidor privado. Ela tem aprovada junto à CVM a sua política de dividendos, de distribuição de dividendos,
onde lá tem que, até que ela alcance a universalização dos serviços que ela presta, ela limita a sua distribuição de lucro ao que é o mínimo legal. Existe uma lei, a lei das SA, onde estabelece que a empresa de capital aberto ela é obrigada a distribuir, no mínimo, 25% do lucro auferido em um determinado exercício fiscal. Então, assim, é interessante que seja pontuada essa limitação, mas aqui a gente vê que há um problema de redação porque ele conflita com essa lei das estatais, né? Você não pode impedir simplesmente a distribuição de lucro, uma vez que você tem uma lei também federal que estabelece que a obrigatoriedade de que seja distribuído no mínimo 25% dos lucros. De qualquer forma, isso aqui também é um item que vai encontrar aí contestação judicial. Ele cria um artigo 11b, onde os contratos de prestação devem definir metas de universalização que garantam o atendimento de 99% da população com água potável e 90% da população com coleta e tratamento de esgoto, no prazo até 31 de dezembro de 2033. E aqui menciona os contratos que não possuírem essas metas terão até 31 de março para viabilizar sua inclusão. Esse é o prazo que eu mencionei, que em função do atraso que já ocorreu para a publicação da metodologia que obrigatoriamente vai referenciar a comprovação de capacidade financeira dos prestadores, deve haver uma chuva de pedido aí para extensão desse prazo. O conteúdo desse artigo 11b foi muito contestado por dois pontos de vista. Primeiro, uma lei incluir meta seria inadequado, isso não é papel de uma lei, ela poderia até mencionar, né, o cumprimento de meta, mas valores de meta, ele não é objeto de uma lei, ele é objeto de outro tipo de instrumento, né? E a outra coisa é esse prazo de até 2033. Nós temos aí, da data da publicação da lei, menos de 13 anos, né? Isso faz com que todos os investimentos necessários para que esse prazo seja cumprido, eles têm que ser realizados nesse período extremamente curto. Então, houve muita discussão, muito questionamento, as pessoas tentaram expandir aqui coisa ao redor de mais 7 anos, passar para 2040, mas acabou sendo mantido esse 2033, em função de outros horizontes aí previstos por organismos mundiais, estabelecendo metas aí, objetivos de milênio, etc., que compatibilizava mais ou menos esse prazo. Acho que o próprio PlanSab tinha isso, depois o Rafael pode me corrigir. Esse slide, eu peço desculpa para vocês, eu copiei essas figuras. Isso aí é um resumo. Então esses eram os pontos importantes de modificação trazida pela Lei 14.026. Em termos da prestação do serviço, o que ela muda? Ela muda dessa figura aí para essa. Então, aqui, a prestação de serviço ela poderia se dar até o advento dessa lei sob essas três formas: direta, indireta ou via gestão associada. Forma direta é prestada pelo município, de forma centralizada, que é a sua administração direta, é a própria prefeitura prestando. Ou descentralizada, por meio de uma autarquia, uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, como o Rafael mencionou, chegou a mencionar isso. A forma indireta seria através da concessão da prestação desse serviço. Ela pode se dar por uma concessão comum ou por uma PPP, que é uma participação, é uma parceria público-privada, né?
que também tem dois tipos, acho que não é o caso da gente entrar nisso, administrativo e patrocinada, todas as duas geram um contrato de concessão, ou por um modelo legal chamado de permissão, que ele gera um contrato de permissão para que uma empresa preste esse serviço em um município. Ou por gestão associada, né? Um consórcio público ou um convênio de cooperação, gerando um contrato de programa. Com o advento dessa nova lei, são mantidas essas três formas, porém, a forma de prestação de serviço por permissão está cancelada, né? E a forma de gestão associada por meio de convênio de cooperação, gerando um contrato de programa, também está eliminado. Tá? Essa é, essencialmente, a mudança na prestação do serviço, do ponto de vista legal, que essa lei trouxe. O que vem por trás, junto com essa alteração? A obrigatoriedade de licitar essas concessões e, com isso, abrir para uma maciça entrada de operadores privados na prestação de serviços públicos. Em resumo, é isso que essa lei traz. Bom, um dos principais aspectos que trouxe, a gente viu apontado lá, é o incentivo à prestação regionalizada dos serviços, né? A gente vê que o processo de regionalização ele já foi dado início pela União, mesmo antes do encaminhamento do projeto de lei e da votação e consequente promulgação dessa lei. Eles vieram associados já àquela intenção que a gente descreveu no início, aí, qual que era o cenário econômico, político que estava sendo vivenciado e que deu origem a esse movimento. Ele já tinha iniciado aí, através do BNDES, em acordo com os estados, e foram estudadas as regionalizações desses estados. Acre e Amapá, onde há a previsão que o leilão ocorra aí até 2022. De Alagoas, onde houve um primeiro leilão em setembro de 2020, e no estado do Rio de Janeiro, aí, que foi em abril de 2021. Nesses estudos que, novamente falando, eles são anteriores à promulgação da lei, mas a gente percebe claramente que eles seguem mais ou menos todos os princípios que estão dispostos naquela lei, né? O primeiro leilão que ocorreu foi o leilão da região metropolitana de Alagoas, de Maceió, desculpe, em Alagoas, né? E o modelo estudado pelo BNDES lá foi esse. O estado foi dividido em 3 blocos, todos 3, a intenção era licitação para ser operado por um prestador privado, né? A companhia estadual em Alagoas é chamada Casal, né? Ela vai permanecer pública, fazendo a captação, a produção e a adução de água até o sistema de distribuidores desses 2 blocos, bloco privado A e bloco privado B. E no bloco privado C, a concessão é plana, então é tudo de água e tudo de esgoto. Nesses 2 primeiros, o operador vai comprar a água da Casal e distribuir para os usuários aí de todas as cidades dentro desses blocos. E a parte de esgoto está toda incluída aqui, coleta e tratamento. Tem uns pequenos detalhes aí, que não é o caso a gente entrar. Lá tem 2 PPPs em andamento, elas são mantidas até que vença o contrato. Uma é só de aluguel de ativo de esgotamento sanitário, ou seja, uma empresa construiu lá redes, interceptores, etc., e aluga isso para o prestador privado que ganhou a licitação. A outra é da efetiva prestação de esgoto em uma área da cidade de Maceió e que vai ser mantido isso até que vença o contrato.
Bom, essa era a previsão aí da regionalização que o BNDES construiu para o estado de Alagoas em comum acordo com o governo de Alagoas. Né, foi o primeiro leilão que aconteceu no país, foi em setembro do ano passado. E o que aconteceu? Na verdade, houve leilão só do Bloco A. Bloco A é o bloco onde está a região metropolitana de Maceió. Ele é constituído por 13 municípios, 10 desses municípios eles eram operados pela companhia estadual, e 3 outros municípios eles tinham prestação direta através do Sistema Autônomo de Água e Esgoto. Né? Como isso era uma região metropolitana, a gente mencionou anteriormente, as decisões em uma região metropolitana, elas são colegiadas. Né? Nesse colégio deliberativo específico, lá da região metropolitana de Maceió, o Estado ele tem 60% dos votos. Então, assim, não tinha jeito de não passar o que o Estado queria, que era licitar. Resultado, a Casal abriu mão dos seus contratos nesse município. Os 3 municípios que tinham sistema próprio foram atropelados por isso, entraram na justiça e perderam, com a argumentação do judiciário confirmando a obrigatoriedade de obediência à instância deliberativa colegiada da região metropolitana. Então, esses serviços municipais, que são os que o Rafael menciona, né, os que o Rafael mais defende, eles serão simplesmente extintos e passar todos os 13, os 10 que eram na Casal e esses 3, a serem operados pela empresa privada que ganhou essa licitação. Um ponto que chamou bastante atenção, foi muito discutido na mídia, inclusive, no estudo do BNDES, a valoração da outorga que deveria ser paga na licitação desse serviço foi de 15 milhões. E a outorga ofertada pela BRK, que foi a empresa vencedora dessa licitação, foi de 2,09 bilhões, 1.300% a mais do que a outorga mínima. Então isso aqui acendeu uma luz em todo o mundo do país, enxergando isso como o quê? Como uma forma rápida, direta, do Estado obter recurso e resolver seus problemas fiscais. Né? Eu sei que o Rio, eu não tenho muito detalhe, mas sei que o Rio ainda está enfrentando uma situação grave, mesmo tendo aderido ao regime de recuperação fiscal. Mas aqui em Minas Gerais eu conheço bem, né? É aqui que eu moro. Assim, o Estado não tem dinheiro para pagar funcionário público. Ele, até hoje, é parcelamento de 13º, parcelamento do salário do mês, uma dívida enorme de férias, etc. Então, assim, o Estado enxerga nessa possibilidade a chance de obter de uma forma rápida um recurso. Mas o que é esse recurso? Ora, pago pela empresa que ganha a licitação, ele não é um recurso a fundo perdido, né? A empresa está antecipando um investimento que ela está fazendo, no caso é um investimento para que ela ganhe esse serviço, e ela vai recuperar isso, né? Eu não sei se vocês assistiram, se vocês estão lembrados, aquela divulgação da reunião ministerial do Bolsonaro em abril do ano passado pelo Supremo. Lá é colocado claramente pelo ministro Paulo Guedes, assim, a União não investe recurso na área de saneamento, ele estava falando especificamente de saneamento, que não seja sob a forma de disponibilização para empréstimo de quem for prestar serviço. Então, assim, quem sustenta a economia do sistema de prestação de serviço de saneamento é a tarifa. E quem paga a tarifa
Somos nós, os usuários. Então, essa outorga de 2 bilhões que foi paga 1.300% a mais do que a valoração que o BNDES fez para esse serviço, ela vai ser paga pelos usuários desse sistema, né? Então, isso aí, na verdade, a licitação, considerando como critério de vencer a licitação a maior outorga que é paga ao Estado, ela, na realidade, é uma forma do Estado obter um empréstimo em que ele não é o pagador, quem paga é o usuário daquele serviço, né? E isso as pessoas não viram com clareza. Eu deixei aqui no título desse slide, tem o link para um artigo que está publicado no Ondas, escrito sobre o processo de licitação aí desse bloco. Como eu disse, lá foi feita a licitação só de um dos blocos. Então ficaram 2 sem licitar. Qual que é o problema disso? Os blocos que não foram licitados, eles incluem 54% da população atendida por essa empresa, a Casal, né? A Casal, ela até o evento desse leilão, ela atendia 76 municípios, esses 10 passaram para o privado, então ela continuou de pendurado nela 66 municípios. Qual que é o grande problema disso? É que esses 10 municípios que saíram, eles respondem por mais de 95% do resultado operacional da Casal. O resultado operacional é a receita que a Casal apura, menos todas as despesas da Casal, menos todos os tributos, tudo que é devido, assim, o que sobra de dinheiro? Então, do montante que sobrava, 95% era por causa desses municípios que ela saiu. Então, ela vai continuar precisando atender 54% da população que ela atendia, que gera 38% da receita que ela tinha, mas 48% da despesa, e sem recurso para isso. Sobrando para ela aí o equivalente ao que era menos de 5%. O conjunto desses 66 municípios que deixaram atender, eles têm índices baixíssimos de atendimento, mesmo de água, né? De esgoto nem se fala, nesses 66, a Casal está presente, salvo engano, só em 9. Então, assim, uma necessidade enorme ainda de aporte de investimento para trazer esses municípios para índices de atendimento previsto aí nas metas de universalização. Uma população pobre, com baixíssima capacidade de geração de receita, operada por uma empresa desprovida de todo o seu fluxo de caixa. Sim. Quem que vai ter interesse em pegar uma licitação dessa, né? Vai ser complicado a solução disso aqui. Bom, o outro leilão que foi realizado, eu estou correndo risco aqui, porque vocês devem estar mais por dentro dele do que eu, foi do estado do Rio de Janeiro, depois de muitas idas e vindas, né? Qual que foi o modelo estabelecido pelo BNDES? Dividiu o estado do Rio de Janeiro em 4 blocos, né? Esses 4 blocos, eles são formados por um número aí de municípios, e em cada um deles entra um pedaço da cidade do Rio de Janeiro. Então, são literalmente bairros do Rio de Janeiro. Então, a cidade do Rio de Janeiro, ela foi dividida em 6 partes, são chamadas áreas de planejamento, e essas 6 partes foram distribuídas nesses 4 blocos, de forma a fechar uma conta de matemática, dando sustentabilidade financeira ao negócio, tá? Como que vai se dar o arranjo de primeiro, regulação, segundo, transferência
de resultados, de adequação de pagamento intraprestadores de serviço. Por que eu estou falando isso? Porque tem pedaço do Rio de Janeiro que a gente, desconsiderando aí o resultado está aqui do lado, mas se são 4 blocos, poderia ter sido vencido, cada bloco ter sido vencido por um prestador, correto? Ou seja, a gente teria na cidade do Rio de Janeiro, especificamente, 4 prestadores diferentes. Na prestação de serviço na região metropolitana, e inclusive na cidade do Rio de Janeiro, vai ser mais ou menos o modelo da região metropolitana de Maceió. A SEDAI vai continuar captando e tratando água e vendendo para quem vai distribuir na cidade do Rio de Janeiro. Então ela vai vender, ela poderia vender para 4 prestadores diferentes. Agora, o sistema de distribuição de água, de reservação, etc., ele é um só. Né? Não vai haver um seccionamento desse sistema para ficar um de cada prestador. Então, assim, como que se dá esse arranjo? Né? O que é devido a um, o que é devido a outro? Na medida que você tem no mesmo espaço territorial, compartilhando, cada pedaço do rio vai estar compartilhando aquele mesmo sistema. No entanto, isso tem que ser dividido contabilmente em termos de faturamento, em termos de despesa, em termos de tudo, entre 4 operadores. Quer dizer, um arranjo maluco, uma coisa assim assustadora, mas enfim, seguiu e o resultado está aqui do lado. Fizeram o leilão dos 4 blocos, né? 2 dos blocos foram vencidos por uma que hoje é a maior empresa privada do país, que é a Egea. Um dos blocos foi vencido pela Iguá e o bloco 3 não teve proposta, né? Esses 3 blocos tiveram propostas, foram vencidos. Na verdade, isso aqui, me desculpa ter equivocado. Não é que eles não tiveram proposta. Eles tiveram uma proposta da Egea, mas como ela já havia vencido o bloco 1, quando ocorreu o leilão do bloco 3, ela teve a prerrogativa de retirar a proposta dela, porque ela havia apresentado proposta. Ela retirou e nenhum dos outros concorrentes apresentou proposta. Cada bloco foi vencido por esse valor. Isso aqui são os percentuais de ágio sobre o valor estabelecido pelo BNDES. Então, variou aí de 103% a 187%, né? Somou um valor aí de 22,6 bilhões. No caso do Rio de Janeiro, houve até uma melhor divisão, muito longe do que se espera, né, do que foi feito em Maceió, na região metropolitana de Maceió. No Rio, 80% desse valor de outorga ele vai ser pago ao Estado, 5% a uma fundação da região metropolitana, eu não sei bem qual que é o nome disso, e os outros 15% vai ser distribuído entre os municípios com base na proporcionalidade de população. Em que isso foi melhor do que a região metropolitana de Maceió? A região metropolitana, a previsão foi de 100% da outorga para o Estado. Então, os municípios que eram os verdadeiros titulares do serviço levaram uma banana no processo de licitação. Eles estão tentando reverter isso. Maceió está fazendo uma exigência lá de cerca de 800 milhões, os outros municípios estão indo na mesma linha, exigindo seu quinhão, né? E possivelmente deve haver algum arranjo aí para chegar em um acordo. Bom, o bloco 3 que ficou de fora, também não vou... Ele conta com essas cidades aí, Piraí, Rio Claro, Itaguaí, Paracambi, Seropédica e Pinheiral, e mais a zona oeste do Rio de Janeiro, são inúmeros bairros, eu não lembro o que, né? O que vai acontecer com essa turma? Bom, por enquanto eles continuam sendo atendidos pela SEDAI até que uma nova licitação ocorra. Parece que o Estado já deu pista de estar se movimentando a isso. Inclusive mencionou
a possibilidade de rever o valor da outorga mínima, né? Eu estou chamando a atenção aqui de que isso não é a razão dele não ter tido outorga, tanto que a EGEA, ela tinha uma proposta para esse bloco. Ela só retirou essa proposta por isso ser um direito dela, uma vez que ela já havia vencido um bloco. E o Estado está prevendo, aí, além da revisão da outorga, a inclusão de outros municípios. O problema dessa região aqui é tratar com uma zona onde há muita insegurança do ponto de vista civil e uma área extremamente pobre, com baixa capacidade de geração de receita. Então, assim, esse é o grande problema que levaram aos outros concorrentes a não apresentarem a proposta. E não questão de valor da outorga mínima, né? E uma outra alternativa é que, não conseguindo se efetivar uma nova licitação, haja um arranjo, um acordo entre o Estado e os municípios para que esses integrantes do bloco 3 eles sejam incluídos nos demais blocos. Aí geraria também uma alteração contratual e a necessidade de um reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos já firmados. Eu coloquei aqui, eu chamo a atenção que o ONDAS, que é o Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, do qual eu e o professor Rafael somos membros, o professor Rafael, inclusive, o coordenador institucional do ONDAS, ele publicou em abril desse ano um guia contendo mais de 30 perguntas e respostas sobre a regionalização de saneamento básico na Lei 14.026. Então, lá há uma exploração bastante mais aprofundada aí de todos os conceitos, todos os desdobramentos da regionalização do saneamento no país. Esse aqui é o endereço para as pessoas já acessarem e baixarem esse documento em PDF. Bom, tirando isso, que esses dois exemplos, Alagoas e Rio de Janeiro, que na verdade são processos de regionalização anteriores à publicação da Lei 14.026, quais são os processos em andamento agora, já com o olhar da 14.026. Então, está surgindo a cada dia, estão surgindo os projetos de lei nos estados, né? Então já tem São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte, tem também Paraíba, está todo mundo apresentando aí, buscando apresentar dentro do prazo, que é até 16 de julho, né, as suas propostas de regionalização. O que a gente notou é que só em São Paulo e Minas Gerais a regionalização foi baseada no modelo do emprego de unidades regionais de saneamento, que é aquele onde a adesão é voluntária, né? Se essa regionalização é feita pela instituição de região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, uma vez aprovado isso na Assembleia, a adesão do município ela não é voluntária, ela é compulsória, né? No caso das unidades regionais, essa adesão é voluntária. O que diferencia São Paulo de Minas em São Paulo, uma dessas unidades regionais, que é a chamada Unidade Regional Sudeste, ela contém todos os municípios que são atendidos pela Sabesp. Então, isso é uma alternativa assumida na proposta de regionalização pelo Estado, de preservar a atuação da Sabesp
nos municípios onde ela hoje já atende. Em Minas Gerais, isso não aconteceu. Em Minas Gerais foram criadas 22 unidades regionais de água e esgoto e 34 unidades regionais de geração de resíduos sólidos, né? E a intenção desse estudo foi, inclusive, manifestada pela equipe que elaborou, é de, num futuro breve, licitar a prestação do serviço, tanto de água e esgoto, como do manejo de resíduos sólidos, em todas essas unidades, né? E isso aí vai de encontro ao que é uma das bandeiras que elegeu o atual governador estadual de Minas Gerais, que é a desestatização das suas empresas públicas. Quais são os cenários possíveis? O que a gente enxerga aí que pode vir a acontecer a partir de todas essas modificações disso tudo? Bom, primeiro, os contratos vigentes com as empresas públicas estaduais, as concessionárias estaduais, eles têm até março de 2022 para ser adequados, né, com a inclusão daquelas metas de atendimento, 99% para água, 90% para coleta e tratamento de esgoto, né? E essa inclusão, ela necessariamente gera a necessidade de um reequilíbrio econômico-financeiro, né? Esse reequilíbrio econômico-financeiro pode se dar, em linhas gerais, de duas formas. Ou pelo aumento tarifário, que não é interesse de ninguém, nem de quem paga, nem do Estado, que é o dono dessa empresa, especialmente num período aí pré-eleitoral, ou da prorrogação do prazo desse contrato. Para quê? Para que você possa alongar o recebimento desse desequilíbrio sem criar nenhum impacto aí, muito significativo sobre a tarifa, né? Ou seja, há a possibilidade de, através da adequação dos contratos, haver uma prorrogação do prazo desses contratos. Essa alternativa ela ainda fica dependente, né, das decisões deliberativas aí, colegiadas de todos os modelos de territórios regionais, sejam eles os compulsórios, região metropolitana, microrregião, sejam eles os de unidade regional de saneamento, que também vão contar com estruturas de governança específicas, né? A partir da regionalização, com a entrada da prestação privada, a partir de licitação das concessões, né? O que se espera? Um aumento de tarifa em curto, médio prazo, né? O que a gente acha que isso ocorre? Obviamente, para incluir ali o pagamento de outorga, a outorga que é ofertada para licitação, né? A remuneração do privado, que via de regra ela é maior do que quando a gente trata com empresa pública, né? E, eventualmente, para alguns municípios que não sejam atendidos por empresas, mesmo concessionárias estaduais, onde a estrutura tarifária considera diversos elementos que seguramente vão constar, isso pode trazer um aumento. Que tipo de elemento é esse? É a remuneração da base de ativo regulatório, ou seja, cada tubo que um prestador de serviço tem, ele tem uma vida útil. Então, há uma remuneração de forma que garanta para esse prestador o investimento de substituição desse ativo quando essa vida útil se extinguir. Então, não é todo mundo, não são todas as prestações que a tarifa conta já com esse elemento, mas é um elemento que seguramente vai constar das normas regulatórias que são editadas pela ANA, né? Lá tinha, a gente mostrou isso nos slides iniciais, né? Que é a contabilidade tarifária, e isso, por si só, já vai causar um
um impacto significativo em valor de tarifas onde isso não é considerado. A gente imagina que vai haver uma pequena redução do déficit em áreas de vulnerabilidade, né, que são as áreas rurais, as pequenas localidades e núcleos urbanos isolados, e também áreas periféricas de grandes cidades, porque a dificuldade aliada em áreas periféricas, cidades, vilas, favelas, né? Existem algumas dificuldades aí técnicas de implantação dos sistemas, mas nada que não pode ser vencido pelo que a gente tem agora de tecnologia, né? Nós temos 50 anos que a raça humana levou um cara na Lua e trouxe de volta. Não é possível que a gente não consegue pôr um tubo de plástico num beco, né? Isso aí é conversa para boi dormir. Mas a gente imagina, assim, o que impede muito o avanço de promover o acesso desse serviço às pessoas nessas regiões? É a incapacidade de geração de receita, né? Você vai fazer um investimento onde a receita que você consegue apurar ali, ela não consegue ser recuperada. Então, a gente imagina aí que empresa privada, ela tem o objetivo de lucro e de maximização do lucro, então isso aqui não vai ser dado prioridade e, com certeza, vai ser empurrado o máximo que puder. Se a gente lembrar que as metas para universalização, elas são 99% algo, ou seja, tem 1% aí que está sendo admitido, que não vai ser atendido. E para esgoto, coleta e tratamento, 90%, você tem 10% da população, é certeza absoluta que esse 1% e esses 10%, eles vão estar aqui, ó, tá? Eles não vão estar nem em Ipanema, nem em Copacabana, eles vão estar nas áreas rurais, nas pequenas localidades, núcleos urbanos isolados, em assentamentos informais, em comunidades ribeirinhas, comunidades de povos tradicionais, quilombolas, são essas as pessoas. Uma outra coisa que a gente imagina também que vai acontecer é um risco de impedimento de acesso àqueles usuários em situação de extrema pobreza e baixa renda. Esses usuários, né, extrema pobreza é quem tem renda per capita até R$ 89 por mês, pobreza entre 89 e 178 e baixa renda entre 178 e meio salário mínimo. Esse pessoal, em diversas prestações de serviço, eles recebem o benefício do que é chamado tarifa social, ou outra nomenclatura similar aí, dependendo de onde, né? E essa tarifa social, ela é concedida com base em alguns critérios, que hoje são absolutamente desiguais aí ao longo do país. Mas, via de regra, o que a gente imagina, a gente entende e a gente espera é que o critério ele seja sempre associado à renda familiar daquele usuário, né? O que a gente vê é, quando a companhia é pública e a regulação ela tem um caráter mais independente, com pouca cooptação, você consegue aumentar a margem de oferta dessa tarifa especial a um contingente maior das pessoas que fazem jus a esse benefício, né? Então, vou dar um exemplo aqui em Minas Gerais. Quem é atendido pela Copasa, hoje, atualmente, eles têm 2 requisitos. É a renda, no máximo até meio salário mínimo, a renda per capita familiar, e o usuário está inscrito no CAD único, no Cadastro Único do Governo Federal para programas sociais, né? Quem recebe Bolsa Família, etc. Hoje, a tarifa social da Copasa ela é ofertada para cerca de 50% dos usuários da Copasa que fariam jus a essa tarifa
por conta desses critérios, né? Ainda falta atender ao mesmo tanto que eles atendem. Em empresas privadas atuando, a gente sabe que a própria empresa privada limita esse atendimento a 5% do total de economias residenciais. Então, assim, se não houver uma independência regulatória que imponha isso, a tendência de haver uma piora e um impedimento de acesso das pessoas em situação de extrema pobreza, pobreza e baixa renda, aí, são as pessoas com menor capacidade de geração de renda, ela seguramente vai se dar e vai ser criado um problema muito sério, porque quando a gente fala em serviço de saneamento, particularmente água e esgoto, assim, são serviços essenciais à vida, né? A pessoa não vive sem. Então, se o cara não consegue fazer a ligação dele de água, ele vai arrumar um jeito para arranjar água, porque sem água ele não sobrevive, né? E esse jeito, normalmente, ele pode caminhar aí para, por exemplo, uma conexão ilegal, né? São os famosos gatos, causando uma perda de faturamento, e essa perda de faturamento vai ser inserida na estrutura contábil tarifada, né? Então, você impede alguém que não pode pagar de acessar o serviço e cobra de quem não pode pagar pelo que esse cara é deixado de ser atendido. Quer dizer, um esquema totalmente torto, né? Uma outra coisa que a gente vai acha que vai acontecer é um conjunto aí de julgamento de ações de inconstitucionalidade. Infelizmente, não há a menor previsão de prazo para que isso ocorra. Isso depende exclusivamente do Supremo, não é de você entrar. Você pode entrar, a ação pode ficar lá 15 anos até ser julgada, né? E de trazer problemas graves. Então, por exemplo, toda essa lei ela é estruturada em obrigatoriedade de licitação de serviço, impedimento de realização de contrato de programa. Imagina se isso é considerado inconstitucional pelo STF, né? E quando for, dar juízo a que tudo isso volte atrás. Vai ser um pandemônio em termos de reversão de tudo que vai estar implantado, né? Com judicialização para tudo quanto é lado, luta por estabelecimento de indenização, enfim, muita confusão. Bom, era mais ou menos isso aí que eu tinha para apresentar. Busquei mostrar o que a lei mudou, o que a gente espera, e prefiro, honestamente, disponibilizar mais tempo aí para a gente conversar e, eventualmente, tentar esclarecer aí alguma dúvida.